Você lembra que no nosso primeiro vídeo aqui do canal, em abril de 2025, a gente já falava sobre a importância da poda correta de árvores para evitar quedas de energia? Detalhe, antes disso, em agosto de 2024, a Fundação Costa organizou o evento Futuro do Setor Energético e também abordou esse tema. Eu sou detentor de uma metodologia de avaliação visual de risco que foi elaborada pelo professor Rudy Arkansas, tá? E eu fui o coautor dessa metodologia. Dentro dessa metodologia, nós avaliamos a árvore como um todo, inclusive os seus alvos. Então eu vou avaliar a definição da área com maior incidência de interrupção. Tem que fazer um planejamento? Empresa tal, me dá os circuitos mais críticos. São esses. Esses circuitos, eles têm correlação pela causa 180 e 181, causa árvore? Tem. Então a gente começa a fazer um estudo, um ADR, em cima desses circuitos. Depois de feito a avaliação visual de risco, desse ponto, a gente entra no treinamento das equipes em medidas preventivas. Então, desde 2005, eu venho militando na capacitação dessas pessoas, não só para podar, mas para saber o que ele tem que podar e como que ele tem que podar, correlacionado ao sistema elétrico ou ao alvo, ok? Então, para chegar numa metodologia científica, temos cientistas aqui na sala, não é aleatório de 10 árvores que você chega numa metodologia. Então, a pessoa aqui, nós avaliamos, era um professor e um orientado somente, cerca de 10.703 árvores para a gente chegar numa metodologia. Naquela época, não existia metodologia de avaliação de árvore. Não existia. Tinha Klaus Matek nos Estados Unidos que estava falando da linguagem das árvores. E a gente estava criando uma metodologia de risco de queda de árvore. Um tema que sempre incomodou diretoria, sempre incomodou engenharia. A árvore, ela fala quando ela vai cair. É fato, é simples você determinar uma árvore de risco, uma árvore que não está em risco. Então, dentro dessa metodologia, nós avaliamos copa, tronco, base de tronco, raízes, alvos, pontuação do índice de risco, que a árvore vai de 0 a 15, o risco dela, fotos, a árvore caiu, por que ela caiu, análise do defeito e tal. Por enquanto, eu estou falando análise visual. A metodologia que nós criamos era para o eletricista receber esse treinamento e conseguir, de uma forma mais palpável, falar assim, essa árvore está em risco ou não, tem que podar ou não. O que eu sempre fui preocupado é de reduzir o custo para a diretoria que eu estava trabalhando aceitar aquela metodologia. Então eu criei um setor, que era um setor de avaliação de árvore, que ficava saindo com os indicadores da engenharia e ia avaliar a árvore, que eram as pessoas que faziam o levantamento da necessidade de poda. E depois iam para as empresas ou equipe própria realizar a poda. Vamos lá. Então, uma árvore interessante para o sistema elétrico é uma árvore que está fazendo um túnel na rede. Olha que é uma rede aberta. Então, está fazendo um túnel. A chance dessa árvore causar desligamento, não estou falando em queda ainda, causar desligamento ela viva é raríssimo. Ela não vai andar 50 centímetros do lado, já dentro do só condutor. Se ela andar, ela vai interromper. E não adianta o setor elétrico falar, precisa plantar goiabeira debaixo da árvore, porque é uma árvore compatível com o sistema. A prefeitura não vai respeitar. Não adianta a gente querer mudar o mundo, a prefeitura vai continuar plantando árvore. A prefeitura falta capacidade técnica também para entender quais são os respeitos do espaço urbano. Então a gente tem que trabalhar em conjunto. Nesse momento, o nosso colaborador está aliviando o peso do galho, está descendo o galho
por uma corda para que o mesmo seja depositado no chão com cuidado. Após o corte do ramo, o colaborador agora está cortando o galho, respeitando a crista e o colar para formar o anel de cicatrização. Agora o colaborador está utilizando a motopoda para aliviar o maciço vegetal da árvore para ter acesso ao galho alvo da poda. Eles são galhos finos e isso vai possibilitar a árvore no futuro estar fazendo um túnel na rede. No futuro essa árvore não vai precisar ser mais podada. Bom, nesse momento, nosso colaborador está removendo um calo da árvore. O calo é ocasionado por podas incorretas e hoje ele está corrigindo o erro da poda do passado. Ele está fazendo a boca para que o galho não lasque. Dá para notar a cavidade no interior do tronco. Agora o colaborador está eliminando o ramo que estava ocasionando interferência no secundário. A poda de árvore não é uma atividade simples e nunca deve ser exercida por pessoas que não possuem a devida habilitação e capacitação técnica para o trabalho. O que vocês observaram aqui hoje é fruto da interação de todas as áreas da companhia, da concessionária de energia elétrica. A árvore ficou com a sua copa equilibrada, os ramos secos foram removidos, os ramos que estavam podendo ameaçar a rede de distribuição de energia elétrica foram devidamente podados. Com isso, a gente conclui que a tarefa foi executada de maneira extremamente satisfatória. Pois é, a gente alertou. O contato de galhos com a fiação e a queda de árvores estão entre as principais causas de interrupção no fornecimento de energia, especialmente em períodos de chuva forte e ventos intensos. Você sabia que se as árvores fossem podadas corretamente, poderíamos reduzir significativamente os casos de desligamento elétrico? A poda incorreta das árvores é responsável por 80% dos desligamentos elétricos. Duas situações agravaram esses problemas. Os eventos climáticos extremos. E quando as concessionárias deixaram de ter o controle sobre a poda das árvores, contratando serviços terceirizados não especializados. É exatamente esse o nosso papel aqui na Fundação COGE. Antecipar problemas e principalmente mostrar o caminho e a solução para um setor elétrico mais eficiente, mais preparado, mais resiliente. Porque quando a gente fala de energia, a gente fala de algo que não pode deixar para depois. A vida das pessoas está em jogo. Você gostou desse conteúdo? Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta, manda a sua sugestão. Quem sabe a próxima não pode ser o nosso bate-papo aqui no canal. Até a próxima!